O tema da mensagem é para que não se anule a cruz de Cristo. E durante a semana nós colocamos, tanto no Instagram do ministério, quanto no meu Instagram pessoal, uma pergunta, né? Lá no Stories, perguntando, pode porventura a cruz de Cristo ser anulada? É uma questão, obtivemos várias respostas, pessoas que dizendo que não é possível que se anule a cruz de Cristo. Outros disseram jamais pode se anular a cruz de Cristo. Outros disseram que sim, que a cruz de Cristo pode ser anulada. E nós fizemos essa dinâmica na semana exatamente para, de antemão, preparar o coração dos irmãos e já nos levar a pensar sobre esse tema. E eu quero começar convidando os irmãos a abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Quero começar com uma argumentação fundamentando o propósito dessa ministração. Quero começar demonstrando aos irmãos a importância de se pregar e de se falar esse assunto nesses dias em que estamos vivendo, nos dias do século 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1 em diante. Quero que os irmãos acompanhem-me na leitura. E eu quero fazer dessas palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras para os irmãos nesta noite. O apóstolo Paulo diz assim, e nós também agora dizemos: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Queridos, vejam que nesse texto de abertura, de introdução dessa mensagem, como eu disse, eu quero tomar as palavras de Paulo, fazendo-as minha, no sentido de que Paulo começa logo nos versículos 1 e 2, ou o versículo 1, na verdade, pedindo que os irmãos tivessem paciência com ele, que os irmãos suportassem um pouco mais o apóstolo Paulo, uma vez que ele era contundente e muito repetitivo com respeito ao cerne do evangelho. Não que o evangelho em si seja repetitivo. A grande questão é que o evangelho de Deus, ele tem um cerne, ele tem uma natureza. O evangelho de Deus é algo muito específico, muito próprio, não é? É o próprio Cristo, a sua própria obra, a sua mensagem, a sua palavra, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Nós queremos colocar isso em termos práticos nessa noite. Entretanto, a grande questão é que nós, seres humanos, estamos sempre dispostos e inclinados a ouvir novidades. Ou seja, nós sempre presumimos que já ouvimos tudo o que tínhamos que ouvir, presumimos que tudo o que ouvimos já foi suficiente, e queremos então agora alguma coisa nova, alguma coisa inédita, alguma coisa que não tenhamos ouvido ainda. Ficamos em busca de uma novidade, né? De alguma coisa que possa nos trazer alguma novidade. E é nesse campo, nessa busca, nesse desejo de coisas novas, é que nos tornamos então presas fáceis do engano. Porque o engano, ele vai estar sempre se inovando. Embora o engano sempre velho, estará sempre se vestindo com novas roupagens para enganar. Então Paulo diz, olha, que vocês tenham paciência comigo, porque eu vou insistir, e eu vou continuar a pregar o que é o cerne do evangelho. Como Pedro também disse, salvo engano, na sua segunda epístola, que para ele não era pesado repetir as mesmas coisas, e para os irmãos era segurança que ele estivesse falando sempre as mesmas coisas, tocando nos pontos essenciais
da verdade do Evangelho. Então Paulo, ele começa no capítulo 11, versículo 1, pedindo que os irmãos tivessem um pouco de paciência, e no versículo 2 ele explica o motivo da sua insistência. Ele diz: olha, isso é porque eu tenho um zelo por vocês.